conjunto dos números naturais é iniciado pelo número 0 e é acrescido de 1 em 1. São os números que nós usamos para fazer contagens, para contar quantidades. Na minha mão, por exemplo, eu tenho uma caneta, 2 canetas, 3 canetas, 4 canetas e eu continuaria contando com os números naturais, independente da quantidade de canetas que eu tenho na minha mão. Ele vai dando sequência, então sempre de 1 em 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12... É uma sequência que não tem fim. Nós falamos que o conjunto dos números naturais é infinito. Nós temos infinitos números. Então, para que a gente não tenha que escrever até o infinito, porque não seria nem possível, a gente representa 3 pontinhos no final. Então, esses 3 pontinhos vai representar para mim que é uma sequência de números infinito. Todos os conjuntos numéricos são representados por uma letra. No caso do conjunto dos números naturais, é uma letra bem fácil de lembrar. É o próprio N de natural. Então, o conjunto dos números naturais representados pela letra N. Para fazer a representação correta do conjunto, nós representamos então N de conjunto dos números naturais é igual. Precisamos sempre abrir uma chave e fechar a chave com todos os elementos dentro dessa chave. Esse é o jeito correto de representar certinho os conjuntos numéricos. Em alguns momentos é necessário representar os números naturais sem o zero. E para isso a gente representa o conjunto dos números naturais sem o zero por um N com um asterisco. Igual, aí a gente segue colocando todos os números naturais menos o zero. Então, nesse caso aqui, ele vai começar com o 1, vai continuar dando sequência sempre acrescido de 1 e sempre no final a gente vai representar com 3 pontinhos para representar que é um conjunto de números infinitos. Não pode esquecer de fechar as chaves. Nós podemos ter ainda a representação do conjunto dos números naturais apenas com os números pares. E daí a gente representa dessa maneira. P é igual a abre chaves. Sempre a gente vai precisar da representação em chaves, tá? Quando a gente está falando de conjunto. Abre chaves, coloca lá dentro, então, só os números pares. Os números pares é aqueles números que inicia pelo zero e vai acrescendo sempre de 2 em 2. Então, vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8, 10... E podemos, então, continuar representando sempre o final com 3 pontinhos, porque tratando de conjunto de números naturais, eles são infinitos. A gente precisa, então, fechar a chave. Também podemos representar o conjunto dos números naturais apenas dos números ímpares. Então, para essa representação, a gente coloca um I é igual a abre chave e vamos representar todos os números ímpares dentro daquele conjunto. Os números ímpares vai começar então pelo número 1 e eu vou sempre também acrescendo os 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 3 pontinhos no final para representar que eles são infinitos. No final, a gente sempre vai fechar com chave. Essas são, então, as possíveis representações do conjunto dos números naturais. E onde usamos os números naturais no nosso dia a dia? Além do exemplo do começo do vídeo, que é para fazer contagens, nós também usamos os números naturais em ordenações. Então, toda vez que eu preciso colocar alguma coisa em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, eu estou usando ali os números naturais. Outro uso muito frequente no nosso dia a dia é nos códigos, nos CEPs das ruas, no número da casa, no número do seu celular. Então, tudo isso são códigos que nós usamos no nosso dia a dia para alguma coisa. E esses códigos geralmente são usados em números naturais. Esses são alguns exemplos, é claro que tem outros. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Não deixe de assistir os próximos vídeos dessa playlist. Tchau!